Hello, Biters! Mais um episódio aqui do Rio de Janeiro. Olha que legal. Eu e o Zaneto, que é meu convidado de agora, a gente já se encontrou a vários eventos, a gente não conseguiu gravar ainda. Já gravamos mil coisas, ele é nosso colunista, ele é nosso parceiro, a gente tem projetos juntos, a gente é sócio em alguns outros projetos aí, né, Causa? Que com o decorrer do tempo a gente vai falar aqui também. Mas o Causa é um cara que, além de ser um grande amigo, posso já chamar de amigo, Com por mais que a certeza, gente né? há pouco tempo se conhece, né, Causa? Mas é alguém que estuda, que está muito afinco na questão da LGPD, que é uma questão que vem cada vez mais mudando. Causa, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Bytes e vamos falar sobre LGPD. Muito obrigado, Arthur. É um prazer estar aqui com você, né? Realmente um grande amigo, parceiro de tantas coisas aí. E no dia que você me falou do Café com Byte, você falou que você quer ser colunista. Eu falei, cara, já sou, né? Não tem com você, não tem isso. Mas é um prazer estar aqui para falar desse assunto que realmente é uma das minhas grandes paixões, dos meus grandes desafios. E é o meu dia a dia, né? Vamos lá. Pô, dia a dia mesmo, né, Causa? 7 anos que existe, que se fala, na verdade, né? De Lei Geral de Proteção de Dados, de normativas e tudo mais. Cerca de 5 anos que a regra está valendo. Mas a gente também tem que entender que essa regra muda a todo dia. Conversava com o Valdemar, né, presidente da NPD, e ele falava: Arthur, a gente tem que ouvir todo mundo, mas chega um ponto que tem que tomar uma decisão. E aí, como é que funciona tomar essa decisão e o que essa decisão pode acarretar para as outras pessoas? Uma das coisas interessantes da Lei Geral de Proteção de Dados é que ela é uma lei super curta, uma lei de 70 artigos praticamente, que ela visa regular todo tipo de proteção de tratamento de dados, seja de uma pequena loja, de uma grande indústria, de uma universidade, de um hospital, de um grande clube de futebol. Então é uma regra que ela acaba não conseguindo abranger de forma detalhada muita coisa. Isso faz com que a NPD acabe fazendo consultas públicas e muitas vezes trazendo normativos, notas técnicas, trazendo cartilhas, né, para adaptar e lapidar ali um pouco para cada setor. E aí, doutor Carlos Zaneto, você está num clube, que é o Corinthians, são milhões de fanáticos, né, de torcedores, todos eles querem, acho que isso não é só do corintiano, e sim de todo torcedor. Ele quer defender o clube, ele quer falar em nome do clube muitas vezes, e ele é o clube, ele se sente no direito, ele é pertencente àquilo. Como é que a gente aplica uma lei geral de proteção de dados num clube de futebol, principalmente no tamanho do Corinthians? Esse eu posso dizer que foi um dos projetos mais desafiadores aí da minha carreira nessa área, mas um dos projetos mais felizes, né? Como você mesmo disse, quando a gente fala de futebol, a gente está falando de um patrimônio cultural, emocional do torcedor muito forte. É diferente de uma empresa privada convencional, né? Um clube associativo, que você envolve ali questões culturais, questões sociais, é uma ferramenta, o desporto, de transformação social. Então, assim, é diferente de uma empresa em que você vai trazer um pacote de regras, uma governança e aplicar aquilo, pronto e acabou. Não, você precisa viabilizar os projetos, né? Eu gosto de contar, assim, um dos grandes desafios no começo foi a questão do chute inicial, que são as escolinhas de futebol que estão espalhadas pelo Brasil, muitas vezes em comunidades, e se eu fosse exigir algo muito rígido de infraestrutura, ninguém ia ter condição de seguir. E aí aí iria acabar matando questões sociais ou projetos sociais que são muito importantes para a comunidade e para o clube. Então você tem que ter um olhar muito mais zeloso quando a gente trata de clubes de futebol. E a questão que a gente entende também que os patrocinadores querem muito desses dados, eles querem estar entendendo, mas não é simplesmente dizer, ó, tá aqui, não é um pendrive que você vai entregar, né? Como é que faz esse relacionamento? Esse é um ponto muito interessante. Até falei hoje aqui num painel, né? E como tem muita gente de clube, todo mundo até riu na hora. Porque todo patrocinador, todo parceiro, às vezes todo fornecedor que vem querer fazer uma prova de conceito, a primeira coisa que ele fala é que ele quer acesso à nossa base de dados, né? A gente tem credenciado hoje lá no Corinthians de torcedores praticamente 2,5 milhões de pessoas. Então, assim, é uma base de dados que realmente é impactante. Muita gente. Sim, é muita gente, né? É mais do que a população de algumas capitais brasileiras, né? Não, olha, muita coisa, muita gente mesmo por um determinado período, né? Exatamente. E assim, aí a gente tem que ser esse zelo de conseguir fazer o patrocinador, o parceiro entender
que existem alguns princípios na LGPD, por exemplo, o princípio da finalidade. O dado que é coletado para uma finalidade só pode ser usado para aquela. Então, assim, se o dado do torcedor ele foi coletado para permitir que ele tenha, né, direito à compra de ingresso ou possa comprar ingresso, tenha acesso ao estádio, é para isso que eu coletei aquele dado. Eu posso fornecer para marketing? Depende de combinar isso com o titular. Isso, e até para entender que não tá Bangu, né? Não tá. O torcedor também tem que ter a garantia dele que não vai utilizar o dado. Daqui a pouco vazar um dado e fazer uma compra no nome do torcedor. Exatamente. Isso acontece, infelizmente, né? Tem aqueles golpes de sites falsos. Isso, eu posso até falar abertamente que o Corinthians resolveu muito desse problema. Agora, o site falso, o torcedor coloca a credencial dele correta, ele põe os dados financeiros dele, ele faz pagamento e depois ele vê que ele estava tendo um golpe, né? É um risco muito grande. E aí causa um ponto que a gente precisa ver também é que muitas empresas ainda não se adequaram à Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o limite para essa adequação, né? Ou então é o seguinte, qual é o prejuízo que essa empresa pode ter ou vir a ter se não se adequar? Olha, esse é um ponto bastante crítico, né? Você falou, a lei ela tem 7 anos, ela foi promulgada em agosto de 2018, ela entrou em vigor em setembro de 2020, ela é uma lei que está em vigor há 5 anos. Todo mundo tinha que estar adequado nesses 5 anos, já há 5 anos. Né? Mas assim, questões da pandemia, a própria falta de proatividade, muitas vezes, das instituições, das empresas brasileiras, eu tenho comigo uma estimativa, né, não é uma estatística, de que 30% das empresas brasileiras já olharam para isso com carinho e fizeram algum trabalho que faça sentido. Então tem um mercado muito grande ainda, né, e assim, um mar muito grande de empresas que ainda precisa entender a necessidade de adequação. Não se adequar significa você não poder fazer negócio com empresas que estão adequadas. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais competitivos, mas na lei ela tem sanções como não usar as bases de dados, como ter que pagar uma multa de 2% do seu faturamento, né? E fora a questão do dano reputacional, né? Que é muito grande. Mas existe um prazo limite para que as empresas se adequem? Existia um prazo, esse prazo já acabou há alguns anos, né? Então, assim, eu já cheguei até a ouvir isso de próprios representantes da NPD, que não existe empresa em adequação. Ou você está adequado ou você não está, porque o prazo estava lá atrás, né? Então você está dentro da conformidade ou não. Exatamente. É um outro ponto. E causa... também órgãos públicos há essa necessidade, né? Prefeituras, municípios, Câmara de Vereadores, os órgãos governamentais. Nosso amigo que esteve aqui, o seu colega de profissão, também professor, que atende Flamengo, outros clubes, atende também órgãos públicos, comentou dessa importância, né? Porque daí são ainda dados ainda maiores de diversas pessoas. Exatamente, né? Eu, inclusive, acabo de ser contratado para também atuar como DPO no São Paulo Negócios, que é uma agência, né, da Prefeitura de São Paulo. Os órgãos públicos, eles também precisam se adequar e além de ter, né, uma fiscalização da ANPD, que é o nosso órgão regulamentador e fiscalizador, eles também estão sujeitos à fiscalização pelos tribunais de conta. Então, nesse momento, os tribunais de conta do Estado e da União, o Tribunal de Contas da União, eles estão exigindo das empresas que realmente façam valer o que estava na lei. Então é um momento em que os TCS têm visitado órgãos públicos e dito, olha, nós vamos começar a exigir o cumprimento da lei. Né? Então é um momento de que se olhe para isso. O Tribunal de Contas da União, há praticamente 2 meses, soltou um acórdão, eles avaliaram algumas centenas de empresas, de entes públicos federais e mostraram que mais da metade não estava adequado. Criaram ali uma listinha de lição de casa para os órgãos federais muito grande, mostrando que os órgãos vão ser exigidos, né? E aí nós temos um ponto muito importante, que as penas posteriores a isso, né, doutor Causa? Para nós encerrar, que eu sei que a gente tem agora um painel, a gente está gravando esses episódios, os intervalos aqui, né? Recado para aquela empresa que ainda não se adequou. Olha, você que ainda não se adequou, além de você estar correndo um risco, né, de sofrer uma penalidade, mas mais do que isso, você pode colocar em risco o nome da tua empresa se você tiver um incidente. E também tem uma questão de que empresas grandes que estão adequadas, grandes parceiros que poderiam ser um diferencial comercial da tua empresa, eles não vão fazer negócio com você se você não comprovar e não estiver efetivamente adequado. E o que é estar adequado? É passar por um processo de mudança de cultura. Não acreditem em quem chega a falar, eu adequo a sua empresa em 1 mês. Isso não acontece, é mudança de cultura. A pessoa vai precisar entender o que existe de dados, como eles chegam, o que você faz com eles, criar políticas, implementar essas políticas, dar treinamento para a sua equipe, para que com isso você esteja adequado. E a adequação é uma coisa, roubando aí a frase de uma grande amiga, que ela tem início,
meio e vida. Ela não acaba. Todo dia tem um contrato novo, um parceiro novo, um colaborador que não foi treinado. Então, é uma mudança de cultura, efetivamente. E uma mudança de cultura diária, que a gente tem que exercer todo dia. Até porque cibersegurança é importante, já é o dia a dia, a LGPD já é o dia a dia e a IA já é o dia a dia, né, doutor Causa? E eu pergunto para a gente finalizar aqui, doutor, muito obrigado, né, mais uma vez. Eu que te agradeço. Pergunto, quais os próximos passos, ou melhor dizendo, como é que você vê esse universo da cibersegurança, da LGPD e da IA em 3 anos? Nossa, 3 anos é muito tempo. As coisas evoluem. Então, 3 anos atrás a gente não tinha IA em cima da mesa, né? Não tinha nada. A IA existe desde a década de 70, mas não tinha IA em cima da mesa da gente. Então, assim, eu vejo que nos próximos 3 anos, isso pode ser uma visão apaixonada minha, mas que a gente vai dar mais valor para as questões de privacidade, de proteção de dados, de segurança da informação. Eu gosto de acreditar que as empresas, nos seus organogramas administrativos, vão entender a importância de ter ali no processo de decisão pessoas da área de segurança da informação. Hoje não existe uma empresa que não tenha um motor que não seja o direito, a tecnologia. Então, assim, ter profissionais de direito digital, de cibersegurança, de privacidade, vai ser fundamental para que as empresas tomem decisões que garantam realmente uma segurança e uma longevidade, uma continuidade de negócio. E que a gente espere que as pessoas também se conscientizem, né, do uso correto de cada uma das ferramentas. Exatamente. Doutor Causa, obrigado pelo nosso papo aqui. Hoje é jogo rápido. Prometo que o nosso próximo vai ser com churrasco, um bom vinho, né? Com bom vinho, já gostei. Já lá na Vinícola em Bento Gonçalves. Pode ser? Já aceitei o convite, já. Maravilha. Fica por aqui com mais um episódio do Café com Bytes. Obrigado, doutor Causa. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Maravilha. Conheça também as colunas que o doutor Causa escreve no cafécombytes.com.br.